Está começando pela TV Unidos e pela Rádio Unidos Gospel, o programa Momento de Fé. Um programa que fala de fé, amor e esperança e que vai impactar a sua vida. Coordenação Esther Letra. Está começando pela TV Unidos e pela Rádio Unidos Gospel, o programa Momento de Fé. Um programa que fala de fé, amor e esperança e que vai impactar a sua vida. Coordenação Esther Letra. Boa tarde, a paz do Senhor. Sou Joselma Santana. A paz do Senhor a todos que estão nos acompanhando pela TV Unidos e pela Rádio Gospel no programa Momento de Fé. Estamos hoje aqui no nosso estúdio com o pastor Fábio Costa, da Igreja Nazareno Central do Paraíba do Sul. É um prazer imenso poder estar aqui compartilhando com vocês que nos dão audiência, que dá audiência para a TV Unidos e Rádio Unidos Gospel. E teremos hoje um tempo muito especial. Espero que Deus possa realmente falar ao teu coração e trazer algo especial, uma grande revelação dele para a sua vida. Que Deus abençoe você. Fique com a gente daí até o final. Para continuar com o nosso programa, vamos tirar o nosso momento de oração para que Deus possa estar visitando o seu lar e trazendo a paz que você necessita neste momento. Aqueles lares que se encontram com pessoas passando por um momento de tribulação e de angústia, que Deus possa estar operando um milagre neste momento, levando o consolo, o bálsamo o qual vocês necessitam nesse instante. Que a palavra de Deus possa penetrar no coração de cada um e que cada um possa ser transformado através dessa palavra, em nome de Jesus. Um instante para o louvor e voltamos aqui ao instante. Salva-me, Senhor, sou prisioneiro do teu amor. Sou completamente apaixonado por ti. Sou dependente do teu favor. Sou completamente. Eu sou Deus. Salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. Hosana, salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. Eu tinha tudo em casa, nada me faltava. Na mesa do meu pai eu me assentava. Eu era servido, muito amado por ele. Filho querido, eu era do coração dele. De repente resolvi deixar tudo pra trás. Quis viver uma nova história. Eu pedi minha herança, deixa eu cuidar de mim agora. Cansei de tudo aqui e agora eu vou seguir o meu caminho. Eu não vou estar sozinho.
Vendi a minha herança por fama e aplausos. Gastei o meu dinheiro com amigos falsos. Meu Deus, como eu sofri. Sozinho no caminho tudo eu perdi. Eu perdi. Eu me arrependi. Pequei contra ti. Quero voltar, meu Pai. Meu lugar não é aqui. Me aceita do jeito que estou. Eu não quero viver longe do teu amor. Eu voltei pra casa e o meu pai me recebeu. Com um abraço, um anel ele me deu. Sou pra sempre filho seu. Eu voltei pra casa e uma festa o meu pai me deu. Mudou as minhas vestes e agora eu só vivo quando estou em tua casa. Eu voltei pra casa e o meu pai me recebeu. Com um abraço, um anel ele me deu. Sou pra sempre filho seu. Eu voltei pra casa e uma festa o meu pai me deu. Mudou as minhas vestes e agora eu só vivo quando estou em tua casa. Boa tarde a todos que estão ligados aqui no programa Momento de Fé. Eu me chamo Esther Letra e vou estar enviando aí um abraço para nossos apoiadores. Vai um abraço aí para o Francisco Gonçalves da Hidrovita, Marcelo da Rograni, Marcia Elisa do Sabonete Olho d'Água. Vai um abraço também para o Valdinei da Refo Creative, Max Russo Capacitação Profissional, Lucas do Gás. Um abraço aí também para o nosso querido amigo Marcelo Cabeleireiro, Mônica Xavier, corretora de imóveis, e também um grande abraço aí para o pessoal da loja Rubiana Presente. Já retornamos no nosso momento de fé e vou deixar aqui uma palavra introdutória para preparar o ambiente para o nosso pastor estar trazendo a mensagem do Altíssimo para cada um de nós. Está em Isaías 49, versículo 13 ao 16. Exultai, ó céus, e alegra-te, ó terra, e vós, montes, estalai com júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadecerá. Porém Sião diz, já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Quantas vezes nos encontramos assim, achando que o Pai nos esqueceu, que nos abandonou? Mas saiba que Deus nunca nos abandona, nunca nos desampara. E é nos momentos que a gente passa por mais tribulação e angústia, é aí que Ele está operando. É só confiar e permanecer na presença dEle. Eu passo essa palavra agora para o nosso pastor Fábio Costa. Quero novamente agradecer a Deus por essa oportunidade que temos nessa tarde, aqui na TV e Rádio Gospel Unidos. Que Deus possa abençoar a sua vida. Como já disse, sou pastor há 14 anos, meu nome é Fábio. Eu pastoreio hoje a Igreja do Nazareno Central em Paraíba do Sul. A igreja está situada ali no Parque Moroni, já no final do Parque Moroni, na Avenida das Nações, bem próximo da BR-393, praticamente sob ali o pórtico de saída da cidade, em frente ao posto de combustível. E você, querendo e podendo, nos faça uma visita e será um tempo muito especial de celebração a Deus. E eu quero dar um abraço em você e cumprimentar você pessoalmente. Então esteja conosco, nossas celebrações são sempre às quintas-feiras às 19h30, domingo 9 horas da manhã e às 19 horas. E temos muitas atividades também extras da igreja.
você indo nos fazer uma visita, você vai ficar conhecendo a data e qual é essa programação. Então esteja conosco e que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. Nós estamos nessa tarde vivendo, né, o melhor de Deus, porque nós temos vida. E por isso eu quero compartilhar com você, aproveitando que nós estamos no início de ano, hoje estamos ainda no mês de janeiro, e eu quero compartilhar uma palavra de esperança com você. Eu quero trazer para o nosso coração, para o meu coração também, para o teu coração, para a tua vida, uma palavra que, se eu pudesse dar um título, ou se eu pudesse sugerir um título, seria a esperança que você precisa. Todos nós precisamos de esperança. Nós estamos de 365 de todo um ano, ou na verdade esse ano é um ano bissexto, são 366 dias. Então nós vamos viver muitos dias. Então eu desejo que você que está nos ouvindo, você que faz parte aqui dessa audiência, você que é um acompanhador assíduo, um seguidor, não é, da TV Unidos e da Rádio Gospel Unidos, que você possa viver intencionalmente esses dias e que você possa ser muito intencional nos seus propósitos e nos propósitos de Deus para a sua vida. Que Deus possa cuidar de você desse ano como Ele tem cuidado até aqui. Eu desejo isso de coração para você, e essa é uma palavra pastoral para a sua vida. Viva o melhor de Deus. Há uma palavra que está em 1 Samuel, que diz que Samuel pega uma pedra e leva até um determinado local, se não me falha a memória, Mispá. E quando ele coloca aquela pedra nesse local, essa pedra fica como memorial e ele diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou. Então, tudo na vida, ela acaba ficando, tudo na nossa vida acaba ficando como um marco para nós. Então eu espero que tudo que você passou em 2023 se torne um marco para a sua história e que fique para a memória e você possa lembrar durante os anos que Deus te conceder que Deus tem ajudado, que Deus tem sido contigo. Então, para que nós tenhamos esperança, eu quero ler um texto esse que está em Provérbios, capítulo 23, versículo 18, na parte A do versículo, que diz assim. Se você tiver uma Bíblia, você pode acompanhar comigo, ou fique atento ao texto que diz o seguinte: certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Eu vou repetir o texto. Certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Você recebe essa palavra? Você recebe esse texto? E ao falar desse texto, eu também faço uma pergunta: como você se encontra hoje? Como você se sente hoje? Você está animado ou está desanimado? Você está pensando em desistir, ou sua expectativa está alta, está em alta e você quer avançar? Como você está hoje? Talvez nessa mudança de ano você pensou que logo nos primeiros dias do ano as coisas iam mudar automaticamente, mas deixa eu te dizer, uma data não pode mudar uma vida. A virada do ano, ou às vezes nós fazemos nas igrejas, a maioria das igrejas, como a igreja que eu pastoreio fez, um culto de virada. Mas um culto de virada, ele não pode mudar a história de uma pessoa, porque é só uma virada de ano. Mas agora, uma tomada de decisão pode mudar toda uma vida. Então, se você está triste, tome a decisão de ser uma pessoa feliz e buscar no Senhor a sua alegria. A alegria, felicidade é algo que só Deus pode dar. A verdadeira felicidade, ela vem de Deus, ela é um fruto
do Espírito, como diz em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22. Então, busque isso no Senhor. A alegria que você precisa, ela está em Deus. A alegria e a esperança que você precisa para prosseguir, ela está em Deus. Uma escritora chamada Eleanor Roosevelt, ela diz o seguinte: o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Então sonha, porque o sonho geralmente ele é belo, geralmente ele traz expectativa, geralmente os nossos sonhos eles são coloridos, eles são bênção para a nossa vida. Nós sonhamos coisas que às vezes alegram o nosso coração, nos dá esperança. Jeremias, quando estava escrevendo Lamentações, capítulo 3, o texto diz, fala literalmente, né, aquela palavra de Jeremias no capítulo 3 de Lamentações, expressa o que era o nome do livro, Lamentação. Jeremias estava falando da sua vida e enxergando a sua vida, aquilo que realmente ele estava sentindo, que era, e ele dizia que a vida dele estava como absinto e fel, ou seja, era algo amargo. Ele diz que era como se os dentes dele estivessem se quebrando como areia. Mas de repente Jeremias encontra a esperança que ele precisava e parece que ele enxerga Deus e ele, de um versículo para o outro, ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor, elas nascem toda manhã, elas se renovam a cada manhã. Então Jeremias, aí daí para frente, ele também diz, não é? Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Então, Jeremias, no mesmo texto, ele vai de um homem para baixo, de um homem desanimado, a um homem que viu esperança em Deus. Viu esperança para continuar, não é? Então, logo após, mais à frente, Jeremias vai dizer também: coloco o meu rosto no pó. Quem sabe haja esperança. Então, Jeremias, e quando se fala de rosto no pó, nós pensamos na oração. Então, se você está desanimado com esperança, oração pode te dar vitória. Oração pode trazer esperança. Uma pessoa só pode sentir a presença de Deus, está em alta com Deus, por meio da oração. É a oração que te leva à espiritualidade. É a oração que te leva a um tempo melhor com Deus. Uma pessoa que não ora, ela recebe pouco poder. Eu ouvi por muito tempo, não é, de um pastor que é um pastor de denominação e inclusive um pastor muito experiente, e ele sempre disse para nós, pastorear ele, e ele dizia: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, um poder. Isso é fato. Isso é verdade. Então buscamos na oração a esperança que nós precisamos. Ore. Ore. Ele fala muitas vezes sobre oração. O termo oração vai aparecer 218 vezes pelo menos na Bíblia. De 215 a 218 vezes o termo oração vai aparecer na Bíblia. Então, isso não está na Bíblia à toa. Isso não está na Bíblia por obra do acaso. Tem um sentido isso. Então, ore. Está sem esperança? Ore. Busque. Hoje, a tua expectativa de vida, ela pode salvar você ou ela pode destruir você. Então, crie expectativas em Deus, porque as nossas expectativas colocadas nos homens, elas são frustradas. As nossas expectativas colocadas nos homens, elas falham. Nós nos decepcionamos, nós desistimos, nós desviamos, nós saímos da igreja que congregamos, nós abandonamos a família. Então as pessoas fazem muitas coisas, não é, que vão lhe trazer danos gravíssimos.
porque a sua confiança estava no homem. Quando eu esperava um sim do meu pastor e ele disse um não, eu fico desanimado. Mas quando eu espero um sim de Deus e Deus me dá um não, porque às vezes Deus também traz nãos para a nossa vida. Várias vezes Deus trouxe nãos para a vida dos seus servos, mas o não de Deus é positivo para nós. Mas vai chegar o tempo que Deus vai dizer o último não para você, que é: não temas, eu sou. Então, acredite, coloque a tua expectativa no Senhor, não perca a expectativa. Você precisa de esperança para prosseguir. E eu quero pontuar algumas coisas aqui que pode lhe ajudar a renovar a esperança. E a primeira, diante das tristezas circunstanciais, nós podemos buscar em Deus e essa esperança ser renovada. Você precisa de esperança para prosseguir. Você precisa buscar essa esperança, como eu citei aqui, em primeiro lugar, diante da tristeza provocada pelas circunstâncias. Romanos 9, 1 e 2 diz: digo a verdade, em Cristo não minto. Minha circunstância o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Eleanor Roosevelt, ela diz o seguinte: o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Sonhe. Porque eu não sei se você já reparou, geralmente os sonhos, eles nos dão ânimo. Os sonhos, na sua maioria, eles nos trazem expectativa. Os sonhos, eles nos mantêm vivos, ele pulsa no nosso coração o desejo de avançar, o desejo de vencer. Tem muita gente que ela não está conquistando mais. Ela perdeu a esperança, ela não consegue avançar porque o seu sonho está morto. Tem muita gente dizendo uma frase popular que é muito comum nos nossos dias: antes eu sonhava e hoje eu nem durmo. Mas eu quero trazer em Deus expectativa para você. Sonhe. O profeta Jeremias, escrevendo em Lamentações, um livro que dizia literalmente, ou o título, ou o nome desse livro expressa justamente o que Jeremias estava vivendo. Jeremias estava vivendo um tempo que ele expressava que a sua vida estava como absinto e fel, ou seja, uma vida amarga, uma vida de amargura. E em algum momento, no mesmo livro, em algum momento de sua vida, Jeremias vai expressar, mais precisamente a partir do versículo 19, Jeremias parece que enxerga Deus e cria expectativa em Deus, e ele diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Né? E ele continua dizendo também que, e ele fala nesse mesmo texto, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E ele vai dizer: eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E ele também diz: coloco o meu rosto no pó, quem sabe me haja esperança. Ou seja, Jeremias, ao mesmo tempo que ele encontra esperança em Deus, agora ele está falando de oração. Rosto no pó, para nós, simboliza a oração. E oração é muito importante. Oração é algo que nos traz vida. Oração nos traz proximidade com Deus. Oração nos traz intimidade. Oração traz fé. Oração traz esperança, porque quando nós estamos sem esperança, é através da oração que traz a intimidade, que traz momentos bons com Deus, é que nós recebemos novamente a nossa esperança, ou que nós retomamos a esperança. Nós precisamos de esperança para viver.
Os sonhos podem dar esperança e a nossa expectativa em alta pode nos dar esperança. Eu tenho um líder que ele sempre nos ensinou, a nós, pastoreados por ele sempre ensinou: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E isso é verdade, a oração empodera um homem. A oração, ela te empodera para fazer você caminhar em esperança, ou esperançoso. Tem gente que não espera mais nada, ou seja, ela não tem esperança. Tem pessoas que não esperam nada da vida. Por quê? Porque ela não confiou em Deus. Ela não foi para a oração, ela foi para a confiança em seres humanos que sempre vão nos decepcionar. Quando você põe a sua expectativa e a sua esperança no homem, o homem vai dizer sim ou vai dizer não. Muitas vezes eles dizem não quando nós esperávamos ouvir um sim. E esse não nos traz frustração. O nosso pastor pode nos decepcionar. A nossa família pode nos decepcionar. Filhos decepcionam. Cônjuges decepcionam. Pastores decepcionam. Mas Deus não nos decepciona. Então coloque a sua esperança totalmente em Deus. Porque tem muita gente desviando dos caminhos do Senhor. Muita gente deixando a sua igreja. Tem muita gente deixando a família. Tem muita gente deixando boas amizades. Tem muita gente criando tanta expectativa em homem que isso está afastando ela de um caminho que ela nunca deveria ter saído. Então, pense nisso. Traga de volta a sua esperança para aquele que pode realmente abençoar e cuidar de você, que é Deus, o Senhor Jesus. Mateus 6:22 diz: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Veja que esse texto do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22, ele está falando que os olhos são a candeia do corpo, e se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Ou seja, como você tem enxergado a sua vida? Como você tem se enxergado? Como você tem enxergado a vida? Como você tem enxergado esse ano que se inicia? Qual a sua expectativa para o ano? Você tem conseguido enxergar a longo alcance? Você tem conseguido enxergar lá na frente, a longo prazo? Ou você colocou toda a sua expectativa no hoje? Tem muita gente colocando a expectativa no passado, outros colocando só no presente, quando nós precisamos, às vezes, mudar as datas. Quantas pessoas desistiram de algumas coisas porque não aconteceu na data que estava marcada? Olhe para a sua vida e veja que você tem potencial, que você pode, que você consegue. E declare: sim, eu posso. Hoje, a sua expectativa, ela pode te salvar ou pode matar você. Então, meu querido ouvinte, meu querido espectador ou telespectador, eu quero compartilhar alguns pontos que podem ser fundamentais para devolver a você a esperança. E você precisa de esperança para prosseguir. Pense nisso. A primeira coisa que eu quero destacar aqui: você precisa de esperança diante das tristezas circunstanciais. Olha o que o apóstolo Paulo disse, escrevendo aos Romanos, no capítulo 9, versículos 1 e 2. Ele diz o seguinte: digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo.
tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Olha, Paulo estava expressando sua tristeza, expressando angústia, mas ele estava falando isso com verdade. Você sabe que há momentos da vida que você precisa usar, ou melhor, sempre na vida você precisa usar a verdade. Use a verdade. Qual é a sua verdade hoje? Como você está? Você está como a sunamita, que tinha um filho morto dentro de casa, e quando perguntaram a ela como vai, ela disse: está tudo bem. Mas não estava nada bem. Às vezes nós precisamos fazer como Jeremias. Jeremias, um dia, o Senhor perguntou para ele no capítulo 10, se não me falha a memória, no versículo 15 do seu livro, do livro de Jeremias. Jeremias, o que vês? Jeremias podia ter inventado um monte de coisa. Jeremias podia dizer: eu vejo um jardim florido. Jeremias podia dizer: eu vejo árvores frondosas, eu vejo flores, eu vejo um mundo colorido. Mas Jeremias não disse isso. Jeremias falou uma verdade. Jeremias disse: eu vejo um galho de amendoeira. Era a única coisa que Jeremias enxergava naquele momento. Há momentos que você precisa olhar para a sua vida e enxergar com verdade. Não se engane. A falta de esperança está nos enganos da vida. Nós, pastores, nos enganamos às vezes. Então, se eu estou falando aqui para um pastor, pastor, não se engane. Olhe para a sua congregação e veja a realidade da sua congregação. Veja que ela precisa melhorar, veja que ela precisa crescer. Veja que a sua congregação precisa realmente congregar. Que a sua igreja precisa orar mais, que a sua igreja precisa buscar mais, que a sua igreja precisa se interessar por coisas espirituais, que você como líder precisa ser um melhor pastor, que você precisa amar mais gente, ter mais cheiro de ovelha, que você precisa andar mais com as pessoas, que você precisa amar aquelas pessoas que não podem te oferecer nada. Então olhe, veja essa verdade e fale para Deus a sua verdade. Se você até aqui falhou, diga para Deus: até aqui eu falhei, mas eu quero ser um pastor melhor, quero ser um líder melhor, quero ser um obreiro melhor. Sabe, tem muita gente se enganando. Quantas vezes nós nos enganamos como pastor? Olhamos para a nossa vida e achamos algo que não é, que Deus não falou e que não é uma realidade. Isso mata a esperança. Destrói a esperança. Você que está aí no seu lar agora, nos ouvindo, você que está ligado nessa rádio, nos ouvindo em qualquer lugar do mundo, talvez você precisa olhar para a sua família e enxergar o melhor da sua família, extrair o melhor do seu casamento, extrair o melhor dos seus filhos, extrair o melhor dos seus pais, extrair o melhor do seu cônjuge. Quantas vezes nós deixamos de extrair o melhor que temos para olhar coisas negativas, para olhar coisas que não contribuem nada para a alegria de um lar, para a alegria de uma instituição, para a alegria de pessoas que estão ao nosso lado, e nós precisamos olhar para os nossos negócios e acreditar. Se não aconteceu ainda, vai acontecer. Quantas pessoas estão desistindo dos seus negócios? Quantas pessoas estão no primeiro mês, no segundo mês, no primeiro ano, no segundo ano, desistindo do seu sonho, porque faltou esperança? Paulo estava dizendo que ele sofria. Certamente ele sofria por perdas, ele sofria por perseguições, ele sofria por calúnias, ele sofria por conta das suas atitudes, porque Paulo foi um grande perseguidor da igreja antes de ser o Paulo de Tarso, que Deus encontrou e que ele estremeceu diante de Deus e caiu diante de Deus. Sabe o que talvez esteja faltando na vida de muitas pessoas que estão nos ouvindo? Talvez esteja faltando você cair diante de Deus, estremecer diante de Deus, temer diante de Deus. Porque Paulo foi um grande homem, um homem que escreveu
13 cartas de 27 do Novo Testamento. Olha, isso não é pouco, é um grande percentual. 13 cartas de 27 no Novo Testamento. Foi Paulo que escreveu. Mas antes disso, Paulo era um perseguidor da igreja. Ele perseguia. Foi Paulo que viu matar um homem cheio do Espírito Santo e consentiu, que foi Estevão, no capítulo 6 de Atos. Foi Paulo que estava lá próximo consentindo toda aquela atrocidade. Mas um dia ele se encontrou com Jesus e ele tremeu diante de Jesus. O que faz Paulo mudar sua visão, ter novas expectativas e criar esperança em Deus, foi aquilo que aconteceu com ele quando ele encontrou com Jesus. Se você encontrou com Jesus, você precisa estremecer e temer diante de Jesus. Todos os grandes homens da Bíblia, eles temeram diante de Deus. Paulo caiu quando viu Jesus. Pedro temeu a Deus. Moisés não pôde nem olhar a face do Senhor. E quantos outros, se você for procurar na Bíblia, quando encontraram com o Senhor, eles caíram, eles temeram, eles não puderam olhar o Senhor porque temeram. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso traz esperança. Isso traz esperança. Paulo só passa a ter uma esperança renovada quando ele encontra com Deus. Mas medo. Vou repetir o texto de Romanos que eu acabei de ler, no capítulo 9, versículos 1 e 2. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência e confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Paulo viveu amargurado, mas em algum momento que se encontrou com o Senhor, sua história mudou. Um outro ponto que eu destaco aqui para continuar dizendo que você precisa de esperança para prosseguir, é que você precisa encontrar esperança diante das dúvidas na sua jornada. Tiago 1,6 diz: pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Quando você não tem confiança em Deus, você é levado por qualquer vento. Quando você não tem esperança, qualquer coisa que te oferecem serve. Mas quando você tem propósito, você tem esperança de que uma visão de Deus foi dada a você, uma revelação de Deus para a sua vida, é real, é verdadeira, você não segue qualquer coisa, você continua firme no propósito. Então, acreditar em Deus, acreditar que Deus te deu um direcionamento, vai fazer você seguir no propósito, sem perder o caminho, sem duvidar, sem perder a esperança, sem ficar agitado de um lado para o outro, sem perder o direcionamento, mas olhando para o alvo e seguindo o alvo. Jesus disse após a sua ressurreição em Mateus 28:20 o seguinte: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até. Olha que promessa maravilhosa! Jesus estará contigo hoje. Jesus estará contigo amanhã. Jesus estará depois de amanhã. Jesus estará no outro dia, até o final dos tempos. Jesus estará sempre com você. Jesus estará sempre pronto a servi-lo, porque foi para isso que Jesus veio. Marcos capítulo 10 está registrado, me falha a memória, no versículo 30 ou 35, se não me falha a memória, mas você pode identificar lá esse texto. Diz que o Filho do
do homem não veio para ser servido, mas sim para servir e dar sua vida por muitos. Jesus veio para te servir. Olha que maravilha! Jesus está contigo hoje, amanhã e sempre estará contigo. Confie nisso. Você precisa de esperança. E eu destaco mais um ponto importante. Você precisa de esperança para prosseguir diante das decisões relacionais, diante do relacionamento, dos relacionamentos. Porque relacionamentos trazem problemas. É difícil viver a dois, é difícil viver em família, é difícil viver em grupo, é difícil viver em comunidade. Mas o homem foi feito para viver em comunidade. Comunidade é bom. Em comunidade nós aprendemos, em comunidade nós aprendemos a falar, nós aprendemos a sonhar. Em comunidade nós vemos que tem gente pior do que nós e tem gente muito melhor. Em comunidade nós vemos que tem pessoas diferentes de nós e que tem pessoas com opiniões diferentes de nós. E nós vamos aprendendo. E aí nós vamos aprendendo a lidar com as coisas da vida. E a esperança para nós seguirmos adiante, ela continua, ela perpetua, ela avança junto conosco. Olha o que diz o salmista no Salmo 25, versículo 3. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Olha, para você pôr decepção, ou melhor, para você parar por decepção, é a mesma coisa que você parar você mesmo. É você mesmo parar a sua vida. Então não pare por decepções. Parar a sua vida por decepções pode trazer coisas trágicas no seu futuro. Você pode chegar lá na frente e ver que o tempo passou e você pensar, se eu tivesse continuado. Porque o tempo vai passar. Você parando ou você continuando. Se você estiver parado, você tem 100% de chance de ter que continuar novamente. Se você parar hoje, você tem 100% de chance de chegar lá na frente e dizer, por que eu não continuei? Já tinha passado mais um dia, já tinha passado mais 2, já tinha passado mais um ano, já tinha passado mais 10 anos. Mas quando nós paramos, nós percebemos, poxa, se eu tivesse dado continuidade, eu já tinha 10 anos de caminhada. Então não pare. Parar por decepções é parar sua própria vida. E parar por decepção vai decepcionar você. Está escrito, aqueles que confiam e os que têm esperança no Senhor não ficarão decepcionados. E eu finalizo dizendo que você precisa de esperança para prosseguir diante das injustiças sofridas. Você já sofreu injustiça? Eu já sofri muitos falatórios mentirosos, indevidos, fábulas da cabeça da pessoa e ela falava coisas. Mas se eu parasse, até hoje, talvez eu não tivesse caminhado para o alvo que Deus propôs para a minha dianteira. Se eu tivesse parado, talvez hoje eu não tivesse. Talvez eu não estivesse aqui falando dessa palavra para você. Não pare. Não pare diante das injustiças sofridas. Mateus 5:6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. E ainda que você for injustiçado, um alerta da palavra. Cuidado.
Colossenses 3:25. Quem comete injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Salmos 37:29. Existe uma grande promessa ao justo do Senhor. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Está vendo o que te espera? Então crie expectativa e tenha esperança. 2024 seja um novo ano, mas que não seja apenas mais um ano, mas que seja o ano da sua vida. Que Deus te abençoe. Estamos terminando mais um programa Momento de Fé pela TV Unidos, pela Rádio Gospel, e agradecemos a todos que têm nos acompanhado até este momento e lembramos que sábado teremos nova programação, estaremos novamente aqui, e agora eu deixo as considerações finais pelo pastor Fábio, para que ele possa também estar dando o endereço da sua igreja. Então, a igreja fica na Avenida das Nações, número 646, próximo ao pórtico de saída da cidade, aqui em Paraíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro, próximo à BR-393. Querendo você, pode nos fazer uma visita, fique muito à vontade para estar conosco, será um prazer recebê-lo, dar um abraço em você. Nossos cultos, nossas celebrações, elas acontecem às quintas-feiras, 19h30, aos domingos, 9 horas da manhã e 19 horas. Esteja conosco e será um prazer tê-los ali em nossa igreja família. Que Deus possa lhe abençoar. Eu quero orar com você, finalizando esse programa e abençoando a sua vida nesse início de ano. Se você puder, ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esse ouvinte, eu oro por esse telespectador, por essa pessoa que está seguindo nas redes sociais, a TV e Rádio Gospel Unidos, que o Senhor possa abençoar, dando esperança, trazendo vida, um novo tempo para a vida desse homem, dessa mulher. Se há alguém enfermo, Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, derrama o bálsamo sobre a vida dessa pessoa e dê a ela saúde. Eu libero uma palavra de cura, de vida e de transformação. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero também impetar agora a bênção sobre a sua vida. Se você puder, estenda sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós. Amém. Graça e paz, Deus abençoe a sua vida. Boa tarde a todos e muito obrigado por nos acompanhar. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Ouvirei os testemunhos de bravos homens que vencerão. Ouvirei de cegos que ainda esperam a visão. Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde Pra sonhar. minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Esperança viva está. Meu coração não quer parar, pois não é tarde para se sonhar. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança
sorriso de mamãe que deu uma luz. Ouvirei os testemunhos de bravos homens que vencerão. Ouvirei dos cegos que ainda esperam a visão. Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde. Eu sei Sonhar. pra sonhar. Não é não. Minha força vem de um Deus que faz milagre. Minha fé está além. O impossível. Minha esperança viva está. Meu coração não quer parar. Pois não é tarde pra sonhar. Oh, oh. Minha força vem de Eu Deus venho de um que faz Deus que faz milagres. milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está. Meu coração não quer parar. É tarde pra sonhar. Sempre há uma esperança para aqueles que esperam firme nas promessas do Senhor, o Deus único. Haja o que houver, eu sonharei. Seus lindos sonhos viverei. Não desistirei. Não desistirei. Minha Força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está. Meu coração não quer parar. Pois não é tarde pra sonhar. Minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está. Meu coração